Cordiais das saudações, boa noite. Assalamu alaikum, está a ver o jornal da Hack TV. Notícias para esta noite de sexta-feira. Nota de abertura para este jornal. Nas últimas 24 horas, o país testou 1.312 casos suspeitos, dos quais 965 foram testados em laboratórios do setor público e 347 em laboratórios do setor privado. Dos novos casos suspeitos testados, 1.293 foram negativos e 19 foram positivos para a Covid-19, o que faz com que o país tenha 1.111 casos positivos cumulativamente registrados, sendo 1.025 de transmissão local e 86 casos importados. Portanto, uma nota de abertura que tem a ver com a Covid-19. Outras incidências para este jornal de noite da Hack TV. A campanha de solidariedade às pessoas carenciadas está a ter uma resposta positiva por parte do empresariado local. Esta sexta-feira, o grupo de empresas Yusuf Nur Momada entregou 1.000 kits de alimentos ao governo provincial. Uma parte considerável dos produtos entregue esta sexta-feira ao governador da província de Nampula será canalizada ao infantário provincial para a melhoria da dieta alimentar das crianças acolhidas naquele centro. Irmos suprindo as necessidades alimentares das populações vulneráveis. E este apoio é um apoio que consiste em 1.500 kits, portanto estamos a falar de cabazes de alimentos para ser canalizado para as populações vulneráveis da nossa província de Nampula. E no caso específico, nós como governo da província identificamos os infantários que nós temos, primeiro o infantário provincial, onde parte deste apoio irá ser canalizado para além de outros locais que se mostram como sendo prioritários para a nossa ação naquilo que é a canalização de apoio alimentar para que as pessoas possam se alimentar e alimentando-se e estando saudáveis, elas poderão se defender, portanto, deste mal. Para os representantes da empresa, a oferta visa reforçar o governo na assistência aos necessitados. A presente doação permite não só reforçar as ações anteriores, mas também combater os efeitos menos visíveis da pandemia, permitindo aliviar o fardo daqueles que neste momento já se encontram em situação de verdadeira necessidade. Além desta ação, o Grupo GEN, em estreita colaboração com entidades governamentais, já se encontra a organizar outras ações de solidariedade social, que a breve prazo irão ser executadas, impactando assim diretamente na melhoria das condições da vida dos que neste momento mais sofrem dos efeitos deste flagelo, uma vez que a incansável combate à pandemia exige mais de cada um de nós, mais sacrifício, mais esforço, maior dedicação na certeza de que não estamos sozinhos e muitos outros se juntarão a esta vaga de solidariedade. O empresário convida aos outros agentes econômicos a seguirem o mesmo exemplo. A Cruz Vermelha de Moçambique, em Nampula, está empenhada no reforço das ações de apoio em 12 dos 23 distritos da província, no quadro das atividades de ajuda humanitária à população carenciada e vítima de calamidades naturais. O trabalho consiste na disponibilização de alimentos, vestuário, utensílios domésticos e abrigo. Falando por ocasião dos 39 anos de criação da Cruz Vermelha de Moçambique, que se assinalam esta sexta-feira, o secretário provincial daquela organização humanitária revelou que ao longo destes anos a sua agremiação tem estado envolvida em atividades que visam minimizar o sofrimento das pessoas carenciadas, vítimas de desastres naturais e situações de surtos e epidemias. José Manuel destacou o trabalho desenvolvido pelos ativistas voluntários no apoio às vítimas do ciclone Kenneth, que afetou algumas regiões do litoral da província, onde foram assistidas mais de 1.700 famílias com kits de abrigo, redes mosquiteiras, roupa e material de higiene. Estivemos nos princípios deste ano a dar a nossa intervenção ao nível de Nampula, do distrito de Nampula, Malema e Munapo, no surto de diarreias e cólera, onde nós assistimos um pouco mais de 20 mil famílias
e fizemos a distribuição de certeza para essas famílias fazer a desinfecção da água. E neste momento estamos a intervir em resposta para a prevenção de propagação de Covid-19 ao nível da província de Nampula. E estamos presentes nesta atividade em 12 distritos, que são o distrito de Memba, Nacala, Porto, Ilha de Moçambique, Monapo, Meconta e Namialo, Herate, distrito de Nampula, Mugovolas, Angoche, Moma, Ribau e Malema. No âmbito da prevenção da Covid-19, a Cruz Vermelha de Moçambique mobilizou 133 voluntários que estão a realizar atividades de sensibilização da população sobre a necessidade da observância das medidas de higiene individual e coletiva, bem como a desinfecção de viaturas nos principais pontos de entrada. Nestes distritos todos, nós temos montados 47 postos de lavagem de mãos, onde as pessoas que vêm por ali passam, lavam as mãos, estão sensibilizadas a lavar as mãos. E conseguimos até aqui aproximadamente 438.678 pessoas que passaram pelos postos para a lavagem das mãos. Também montamos alguns postos, num total de 35 postos, para a descontaminação dos veículos, onde podemos até aqui fazer a desinfecção de 212.549 veículos. Refere-se que a Cruz Vermelha de Moçambique foi criada a 10 de julho de 1991 e as celebrações dos seus 39 anos acontecem no contexto da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, que continua a fazer vítimas humanas em todo o mundo. 12 indivíduos, sendo 10 homens e 2 mulheres, foram detidos no princípio do semestre do ano, em curso, no princípio do primeiro semestre do ano em curso. Atenção, voltamos. 12 indivíduos, sendo 10 homens e 2 mulheres, foram detidos no primeiro semestre do ano em curso, na província de Nampula, pelo seu alegado envolvimento em atos de corrupção. Os dados foram divulgados por António Pilale, do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula, por ocasião do Dia Africano Anticorrupção, que se assinala este sábado sob o lema Combate à Corrupção através de sistemas judiciais eficazes e eficientes. Na comunicação direta com a RAC TV, António Pilale confirmou a tramitação de 146 processos nos primeiros 6 meses do ano em curso, contra 170 de igual período de 2019. Deste número de processos, 51 foram acusados e 14 julgados. Neste momento, até a presente data, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula registrou um total de 113 processos. E tendo em conta os dados transitados do ano passado, neste período do primeiro semestre, o gabinete tramitou cerca de 146 processos contra 170 do período transado, ou seja, comparativamente ao primeiro semestre do ano passado. Destes processos, foram acusados e remetidos aos tribunais, sejam eles da cidade, distritos, até de nível provincial. Dos processos que foram acusados, temos também dados, não é? Fazem menção dos processos em que foram julgados e condenados e responsabilizados os seus atores na prática desses crimes. De acordo com a fonte, apesar de várias ações desenvolvidas pelo governo no sentido de encorajar algumas práticas ilícitas, a corrupção continua enraizada nos setores de educação, saúde e polícia. Tendo em conta aquilo que é o movimento processual que temos registrado ao nível do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula, os setores mais propensos ou mais destacados a este crime de corrupção, não só corrupção, outros crimes conexos, temos a destacar o setor da educação, não é? O setor da saúde. Também não deixaríamos aqui de lado o setor,
a polícia neste caso, né? Sim. Então, são esses setores que, na maior parte dos casos que são registrados no Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em concreto, temos maior número em relação aos outros setores. A Convenção da União Africana para Prevenir a Corrupção foi adotada em Maputo no dia 11 de julho de 2003 e em 2006 entrou em vigor. Esta data é celebrada no meio de muitas restrições devido à pandemia da Covid-19. O Governo decidiu a retomada gradual das aulas presenciais no próximo dia 27 de julho corrente, mediante a criação de condições sanitárias e de higienização nos estabelecimentos de ensino abrangidos pelo processo. Com efeito, a Organização dos Professores de Moçambique, a Inampula, defende a criação de condições de segurança para os professores e alunos, de modo a evitar casos de contaminação de infecções pelo novo coronavírus. O secretário provincial da organização referiu que, na sequência do processo, a sua agremiação realizou um inquérito nos 23 distritos da província, onde os professores mostraram a sua disponibilidade em retomar as aulas, tendo apresentado como preocupação a criação de condições sanitárias e de higienização das escolas para evitar o surgimento de casos de Covid-19 entre a população estudantil. André Jana reconheceu a falta de condições sanitárias em algumas escolas da província, mas referiu que, com o esforço conjugado de todos, a situação poderá estar ultrapassada antes da data prevista para o reinício das aulas. Dos 23 distritos, 3 distritos disseram que nos seus distritos não estavam em condições de portanto, reiniciarem o ano letivo. 3 distritos, por questões de tempo, não conseguiram responder e 17 responderam que estão preparados e prontos para o reinício das aulas, mas com uma condição: que a sociedade, que o governo, que as escolas digam que há condições criadas. Estamos a falar de condições de higiene, estamos a falar de condições de proteção do próprio professor, e não só do professor, mas também dos alunos. Significa que o posicionamento da UNP é dizer vamos ao reinício das aulas, mas há este condicionamento, que é a situação de condições das próprias escolas. As impostas para o reinício das aulas têm a ver com a formação de turmas com 20 alunos, o que, na ótica de André Jana, vai exigir um aumento do número de professores e auxiliares e poderá trazer implicações no processo de ensino e aprendizagem. O nosso entrevistado recordou que o acesso à água constitui um dos pressupostos fundamentais para a higienização, facto que representa um dos grandes constrangimentos da maior parte das escolas, que continuam a registrar rácios na ordem de 74 alunos por turma. Na nossa província, até o ano passado, não tínhamos 74 alunos em média por turma. Então, o que vai obrigar isto? Vai obrigar que a escola forme, a partir de 74, forme 3 turmas. Ali onde passavam 2 professores, portanto, vamos supor que temos um professor de matemática ou 2 professores de matemática para a 12ª classe. Significa que vamos ter que duplicar ou triplicar este número. Para além de 2, vamos precisar de mais 4 para fazermos 6 professores. E isso tem implicações que se relacionam com horas extras, porque nós vamos considerar a turma aquela de 20 alunos. Então, esta é uma questão. Para além de que também algumas escolas não têm salas suficientes para que abordem todas as crianças, formando 20 turmas cada sala. Mesmo reconhecendo os desafios, o secretário provincial da Organização Nacional de Professores em Nampula disse que anular o ano letivo não seria o melhor caminho a seguir, porque a medida iria trazer implicações, principalmente para os alunos do último ano. A ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, a MUS, diz não haver condições, sobretudo sanitárias, para o retorno às aulas presenciais. Para Mário Albino, presidente daquela formação política, o retorno às aulas pode ser uma das principais vias de transmissão da pandemia. A ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, a MUS, está reunida na sua segunda sessão ordinária, com o objetivo de avaliar o seu desempenho ao nível do seu engajamento na disseminação das medidas de prevenção contra a Covid-19. Na ocasião, o líder do AMUS condenou a decisão do governo sobre a reabertura das escolas marcadas para o dia 27 do mês em curso, considerando não haver condições para o efeito. Porque é um processo que consigo precisa ter muita responsabilidade
E primeiro não vamos olhar como retoma das aulas, vamos olhar condições criadas para que as salas tenham capacidade de acolher as pessoas. São salas abandonadas e em algumas escolas estão assaltadas de capim e não só as salas precisam de uma limpeza adequada para acolher as crianças. Então não vamos olhar apenas a retoma das aulas, mas há elementos que consigo são necessários para que a retoma seja eficiente. De acordo com aquele dirigente, o governo está a ser mais atuante no tocante ao processo de controle das medidas de prevenção contra a Covid-19 após a prorrogação do estado de emergência pela terceira vez. A ação do governo na visão de mitigação quanto à situação de Covid-19, isto falhou bastante e hoje há uma pobreza absoluta nas comunidades e com a situação não sei se chamaria de reforma nos mercados, isso agravou mais. Nesta sessão, o AMUCI deverá debruçar-se sobre o primeiro congresso agendado para novembro próximo. Nós somos otimistas, acreditamos em Deus e nós acreditamos que até novembro qualquer coisa do melhor vai acontecer. E como dizia, nós agora estamos em sessão da Comissão Política Nacional. É um órgão composto de 11 membros. E para não ferirmos aquilo que são as recomendações, pegamos no estatuto e encontramos lá as recomendações de que metade deste órgão, mais um, faz fé, portanto, às deliberações. Significa que a sessão, desde que tenha a presença de metade dos membros e mais um, pode deliberar. Então, não estamos em condições de deliberar. A preparação do 5º aniversário do partido também consta na agenda desta reunião. Está completa a informação da noite para o jornal da RAC TV. Uma noite fantástica de sexta-feira na companhia deste canal. Boa noite. Assalamu alaikum. Até a próxima. Inshallah.